Muito bem, mais uma vez, nós estamos reunidos para que a gente possa estudar o livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 33, que trata do capítulo 7º, Esboço Geológico da Terra. Hoje os itens que nós vamos abordar são de números 43 a 50. Bom, com isso a gente finaliza esse capítulo 7º. Kardec tinha uma preocupação bastante grande com relação ao conhecimento, à ciência, e então ele coloca no livro A Gênese esse momento da Terra, a descrição que ele tinha segundo o conhecimento da época, né? Então, hoje nós vamos tratar do período diluviano, que está relacionado ao dilúvio, né? Período pós-diluviano, ou atual, que é quando há o nascimento do homem. Então, nós vamos, hoje, no dia 6 de março de 2023, tratar desse item, né? Desse tópico. Então, vamos lá. Período diluviano. Então, tem aqui, começamos pelo 43, né? O item 43. Esse período está marcado por um dos maiores cataclismos que perturbaram o globo, mudando ainda o aspecto da superfície e destruindo sem retorno uma multidão de espécies vivas, das quais não se encontram senão vestígios. Bom, é muito importante que a gente reforce essa frase. Mudando o aspecto da superfície e destruindo sem retorno, ou seja, espécies que não voltariam mais, né? Uma multidão de espécies vivas, das quais não se encontram senão vestígios. Ou seja, houve uma destruição parcial dos seres vivos naquele momento, das espécies vivas. Então, é muito importante que a gente... não foi destruído, nesse momento, todas as espécies viventes. Absolutamente. Foi uma grande quantidade, uma multidão de espécies vivas, mas ficaram, naturalmente, uma parte, né? Ficou uma parte que depois deu prosseguimento. Por toda parte deixou seus traços que atestam sua generalidade. Então, aconteceu em todos os lugares, né? As águas violentamente lançadas de seu leito invadiram os continentes, arrastando com elas as terras e as rochas, desnudando as montanhas, devastando as florestas seculares. Então, houve essa violência das águas. Então, todo mundo sabe, né? Claro, nós sabemos que o planeta ele é composto dos continentes, das ilhas, tudo, que é a parte de terra, que dá o nome ao nosso planeta, e a parte que é inundada, onde ficou toda a água que estava distribuída na superfície, foi ficando nas partes mais profundas e tudo, e ficou, que são os mares, né? Então, elas foram violentamente lançadas do leito, de onde elas estavam, e invadiu o continente. E levou rochas e destruiu montanhas, quer dizer, desnudou as montanhas, não destruiu as montanhas, mas devastou as florestas já seculares. Então, fez um rapa, né? Fez uma limpeza, uma destruição, né? E foi violenta a coisa, né? Os novos depósitos que elas formaram são designados em geologia terrenos diluvianos. Então, essa nova geografia, né, essas novas formações ficaram sendo conhecidas como terrenos diluvianos. Então, o item 44 agora. Um dos traços mais significativos desse grande desastre são as rochas chamadas de blocos erráticos. É como se eles viessem do nada, né? Então, mas de onde que vem esses blocos, essas rochas, essa coisa tão grande, né? Vieram justamente
dessa violência das águas, desses deslocamentos, dessas correntes muito poderosas que levaram as grandes rochas como se fossem detritos, como se fosse coisa pequena, né? Hoje, a gente consegue ver através da televisão e tudo, quando tem uma inundação, a gente vê uma casa sendo levada, vê carro sendo levado. Isso é pouco perto do que aconteceu nesse momento, no período diluviano, que era o dilúvio, o chamado dilúvio bíblico, né? Mais tarde a gente vai poder ver isso aí, comparativamente, ele aconteceu. Claro que ele não aconteceu da maneira bíblica, né? Que Noé pôs uma arca lá num grande navio, um casal de cada um dos bichos, tudo aquelas coisas lá, que isso tudo assim, é lúdico, né? Não é uma coisa científica, mas o dilúvio, assim chamado, né? Foi essa invasão das águas, né? Esse período onde as águas realmente vieram fazer todo esse estardalhaço aí, né? Com essa modificação na geologia, né? do planeta. Então, aí ele fala dos blocos erráticos, que chamam-se assim rochas de granito que se encontram isoladas nas planícies, repousando sobre terrenos terciários e no meio de terrenos diluvianos, por vezes a várias centenas de léguas das montanhas das quais foram arrancadas. Então, vieram assim, então no meio do nada, né, no meio de uma planície, mas de onde veio essa pedra enorme, essa coisa grande? Quando, na verdade, ela saiu de um determinado lugar, foi arrastada pelas águas, as águas depois foram para outro, né, se acomodaram em outros lugares, e ficou a rocha lá, aquele granito enorme no meio da planície, né? Longe, muito longe, ele chama de centenas de léguas, né, distantes, distante do lugar de origem, de onde ela saiu. Então, do mesmo jeito que hoje a gente percebe, a gente vê em vídeo, tudo isso, um carro sendo levado de um lugar para outro, um ônibus, uma coisa grande, né? A gente imagina como deve ter sido esse cataclisma provocado pelas águas. Esse deslocamento de grandes volumes, no caso de rochas. Então, foi uma violência muito grande mesmo, essa corrente, né, das águas, e para poder levar essas coisas enormes, né? Então, e eles estavam, sejam nas planícies ou nesses novos terrenos formados, os terrenos diluvianos que nós acabamos de ver aqui, né? É evidente que elas não foram transportadas a tão grandes distâncias, senão pela violência das correntes, dessas águas, né? Tem uma observação aqui que a gente vai ver, que é a 94. Então, vamos ver o que ele fala. É um desses blocos, provindo, sem dúvida, pela sua composição, das montanhas da Noruega, que serve de pedestal à estátua de Pedro, o Grande, em São Petersburgo. Essa é uma nota de Allan Kardec. Se a gente faz uma busca na internet, vai ver lá a estátua de Pedro o Grande. Pedro foi o fundador de São Petersburgo, por isso que chama Peter, né? Peter, na cidade de Pedro, na Rússia. E ele tem lá como, né, uma homenagem, ele montado num cavalo. E embaixo, quer dizer, o que serve de base, pedestal, para essa estátua, que é em tamanho natural, que é ponto turístico, tudo, tem uma enorme de uma pedra. E Kardec fala aqui, olha, essa pedra, a composição dela é exatamente a das montanhas da Noruega. Então, imagine o que percorreu essa pedra para chegar lá na Rússia. E ela foi transportada, e se tem notícia que ela é uma pedra de maior volume que foi transportada pelo homem. Não se conhece uma pedra maior, individualmente falando, né? Que ela é coisa assim de 1.500 toneladas,
se eu não me engano. Depois ela foi esculpida, foi trabalhada e virou 1.250 toneladas. Então, eu não encontrei mais dados que a gente pudesse discorrer a respeito dela, mas é um fato interessante. Uma pedra que serviu de base, né, que serve de base para uma estátua, um monumento, e ela veio de uma área muito, muito distante. E ela, né, comprova-se que ela veio da Noruega, porque tem a mesma composição das montanhas da Noruega. Então, essa pedra foi deslocada pelas correntes, né, por essa grande corrente que aconteceu no período diluviano, né? O item 45, né? Um fato não menos característico e do qual não se explica ainda a causa é o que está nos terrenos diluvianos, onde se encontram os primeiros aerólitos. Aí a gente vai ver que aerólito é pedra como se caísse do céu, né? Então vamos ver aqui o 95, tem mais uma observação. Pedras que caem da atmosfera, né? Uma nota de Allan Kardec. Eu me lembro, há bastante tempo atrás, eu era jovem, eu vi um documentário que num barco chovia peixes, e peixes vivos, né? Aí, e a explicação era que formava aquelas correntes de ar, né? Os furacões, e levantavam do mar a água, o que fosse assim, e junto os peixes. E depois caía num outro lugar, né? Então, não tem milagre. A coisa não cai do céu. Aerólito, se for traduzir bem, é pedra que cai do céu. E não é isso. Não tem como cair do céu. Ela tem, sim, como ser transportada. Então, eles chamavam de aerólitos porque não tinha explicação. Só pode ter caído do céu, aquela pedra enorme do nada, né? Que está ali num lugar, numa planície, alguma coisa. Então, mas que nada disso. A água que transportou já não está mais no mesmo lugar que está aquela pedra. Então, uma pessoa vê, as pessoas por ignorância olham para aquilo, a coisa isolada, falam, caiu do céu. Não tem outra explicação. E não é isso, né? Hoje a ciência explica, aliás, tudo tem que ser explicado. Kardec, quando ele começou a explicar a presença de espíritos, a existência de espíritos, ele falou, nada são mais do que homens que viveram na Terra, que tiveram uma experiência aqui e hoje já não tem mais, já estão sem o corpo físico. Então, o que era sobrenatural passou a ser natural, explicado perfeitamente pelas leis da natureza. Então, quando a gente não sabe de alguma coisa, é sobrenatural. Se tem uma pedra no meio do nada, caída lá, né? Assim, sem que alguém pudesse ter transportado, ou pelo menos não se tinha notícias de como transportar uma pedra enorme daquelas, então ela caiu do céu. É um aerólito. É a única explicação para o conhecimento da época, né? Então ele fala, um fato não menos característico e do qual não se explica ainda a causa é o que nos terrenos diluvianos, onde se encontram os primeiros aerólitos, uma vez que somente nessa época eles começaram a cair, porque tinha recurso para isso, tinha o movimento das águas, né? Tinha aqueles movimentos todos. A causa que os produziu não existia anteriormente. Então, passou a acontecer a partir daquele momento, porque a causa era essa. Havia uma causa, havia um mecanismo para fazer isso. O item 46. Não foi ainda por essa época que os polos começaram a se cobrir de gelos. Desculpa, foi ainda por essa época que os polos começaram a se cobrir de gelos e que se formaram as geleiras das montanhas, o que indica uma notável mudança na temperatura do globo.
Quando a gente estuda essa parte da Gênese, né? Esse capítulo 7º, a gente percebe uma coisa, comparando com o que está acontecendo hoje, por exemplo, né? Se daqui a alguns anos alguém for ver essa gravação, vai perceber, vai entender ou vai pesquisar que houve um grande terremoto na Turquia e na Síria, né? Onde muita gente morreu, dezenas de milhares de pessoas morreram, né? Por conta desse terremoto. Então, a gente fala, nossa, um terremoto, algo nessa proporção, tudo. Hoje, o planeta está muito mais estável. E, esses cataclismas, né, esses acidentes que acontecem, né, assim, geológicos, né, eles estão muito mais brandos comparados com o que já foram um dia. Então, a Terra ela está num processo constante de acomodação, de estabilização, né, ou de estabilidade. Então, todos esses acontecimentos que hoje estão ocorrendo, eles são pequenos perto do que foram um dia, ou que foi um dia na Terra, um desses períodos geológicos. Então, a gente tem que lembrar que não é castigo de Deus, não é nada. Puxa, Deus mandou um terremoto lá para a Turquia, lá para a Síria, né, no ano de 2023. Não, Deus não trabalha assim. Ele produz, ele gera, ele cria as leis. E dentro dessas leis está a lei de destruição, mas é consequência de alguma coisa. Então, sempre vamos pensar dessa maneira. A coisa é explicável. Então, não vamos levar para o lado folclórico, para o lado místico, para o lado sobrenatural, porque as coisas acontecem e tem que ter uma explicação lógica. Não tem como ser diferente. Só se a pessoa vive no mundo irreal, quando ela pensa dessa maneira. Isso foi obra de Deus, foi castigo de Deus. Não foi castigo. A Terra está se acomodando. Então, se tem um tsunami, se tem um terremoto, se tem um furacão, se tem o que seja, é tudo parte de um processo. E vamos lembrar também que nós interferimos nesse processo. Nós estamos interferindo. O homem tem essa capacidade. Ele consegue, apesar do seu tamanho, da sua fragilidade, ele consegue mexer com o planeta, né? Então, tudo isso que acontece, que aconteceu e que continua acontecendo, apesar das proporções serem muito mais, assim, muito menores, né? São processos que estão fazendo com que a Terra esteja se estabilizando. Ela está se estabilizando ainda. E vai continuar assim por muito tempo. Então, quando se fala aqui na mudança do eixo da Terra, nada impede que, de novo, possa ocorrer isso. Uma mudança no eixo da Terra. E aí a temperatura vai estar melhor distribuída ao longo do ano, ao longo assim, nas estações, né? Então, tem muita coisa que pode acontecer ainda, mas que não tem nada a ver com castigo de Deus ou até dádiva de Deus, porque se de repente as temperaturas passarem a ter uma, uma estabilidade, uma uniformidade maior, vai ser melhor para nós como seres humanos. E a gente vai ver ainda nesse capítulo, no final, né, mais para frente, ainda hoje, nós vamos perceber que o homem apareceu a partir do momento em que havia condições para ele aparecer. Se ele aparecesse num período anterior, ele teria perecido. E aí seria muito difícil voltar a ter ele de novo, levaria mais tempo, né? Então, tudo na hora certa. A natureza não dá saltos, a natureza tem um caminho
que é bastante lógico, bastante coerente e natural. Então, não tem como ser assim, não dá para dar salto, fazer outras etapas. Esses dias eu estava vendo aquele filme, né, revendo, né, que é o Jurassic Park. Então, recriaram os dinossauros, recriaram aqueles seres que tinham sido extintos, né? Talvez até seja possível, mas não dá para voltar tudo de novo, não teria como. Eram passos que foram dados e não dá para a gente voltar atrás, porque a gente caminha para frente, para a evolução, sempre. E se um dia houve necessidade que houvesse a presença dos dinossauros, né, naquele período, então era importante que houvesse, depois de extinto, não teria como revivê-los, só ia atrapalhar tudo. Imagina, é um corpo estranho no meio de um processo naturalmente coerente, lógico, natural, né? Então, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, até que veio o homem, e nós já vamos chegar lá, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, falamos dos aerólitos, agora estamos falando dos gelos, né? Das geleiras, né? Nas montanhas, né? O que indica uma notável mudança na temperatura do globo. Então, para que houvesse gelo, tinha que ter temperatura baixa. E para isso acontecer, o globo estava num processo de mudança e chegou nisso. E olha a observação interessante. Essa mudança deve ter sido súbita, porque se ela operasse gradualmente, os animais, tais como os elefantes, por exemplo, né, que não vivem em nossos dias, senão em climas quentes, e que se encontram em tão grande número no estado fossilizado nas terras polares, teriam tido tempo de se retirar, de migrar, pouco a pouco, para as regiões mais temperadas. O fato de ter muitos fósseis, muitas evidências, né, ali naquele lugar, no meio do gelo, foi porque foi brusco. Essa era do gelo, ela foi rápida, ou relativamente rápida. Não deu para fugir, e ficou onde estava. Então, virou um arquivo vivo, entre aspas, né? Com a vida deles, nós percebemos que ali viviam esse tipo de animal, e que não tem mais. Ficou confinado ali, morreu ali e acabou, né? Então, por isso que ele ficou ali registrado, né? Ficou registrada a presença desses animais, e não em outros lugares, ou povoou outros lugares. E que ali era um lugar normal, um lugar onde havia calor, onde havia condições de vida para aqueles animais. Porque eles não tinham senso suicida de vir num lugar aconchegante para o gelo. Não, eles não conseguiram sair a tempo quando chegou o gelo. Tudo prova, ao contrário, que eles foram surpreendidos bruscamente por um grande frio e envolvidos pelos gelos. Esse foi, pois, o verdadeiro dilúvio universal. Então, esse é o dilúvio de verdade, não o dilúvio bíblico, não o dilúvio contado de forma romanceada, podemos chamar assim, do que aconteceu. Então, esse é o dilúvio universal. Universal porque aconteceu em todo lugar, não é no universo inteiro, né? Acho que isso aí está bem entendido. As opiniões são repartidas sobre as causas que puderam produzi-lo, mas, quaisquer que sejam essas causas, o fato existiu, aconteceu, está registrado. Por isso que realmente a nossa fé tem que ser raciocinada. Então, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos em tantas coisas que são tidas como religiosas,
né? Porque o homem rotulou assim, mas que não precisava ser. Que Deus não está vinculado a nenhuma religião, apesar de todas as religiões falarem nele, né? Mas o fato é que a gente tem que estar entendendo tudo segundo o olhar da ciência, ter uma fé raciocinada. Então, ter esse conhecimento, essa fé, mas de forma raciocinada, e não através de histórias, né? A suposição mais generalizada é que se deu, deixa eu ver que aqui está difícil enxergar, uma brusca mudança na posição do eixo da Terra. Então, se a Terra estava girando em torno do seu eixo, né, do próprio eixo, assim, como um peão, né, ela inclinou um pouco, ficou longe do Sol, pronto, já a temperatura é outra, já mudou. Então, a gente sabe disso, que as estações do ano, elas estão relacionadas com esse movimento da Terra em torno do Sol. Quanto mais distante, mais frio. Quanto mais próximo, mais calor. E, claro, tem um eixo que dá essa inclinação na Terra, que aproxima, ainda que ela esteja mais perto do Sol, ela está ainda mais longe, por quê? Por causa desse eixo. Então, ela está girando e está mais afastada do Sol. E isso é suficiente para que ela tenha uma temperatura mais baixa nos polos, né? Em consequência, os polos foram deslocados, resultando numa projeção geral das águas sobre a superfície. Então, tudo isso acabou gerando esse cataclisma e essa violência das águas, né? Por conta dessa mudança, né? Da posição do eixo da Terra. Se essa mudança ocorresse com lentidão, as águas teriam se deslocado gradualmente, sem abalo, mas tudo indica que houve uma comoção violenta e súbita. Então, claro, não foi da noite para o dia, mas foi em um curto tempo. Quanto tempo? Não sabemos, né, precisar, mas houve uma rapidez muito grande, ou proporcionalmente grande, para que houvesse como a gente chama aqui, comoção violenta e súbita. Pela ignorância de qual seja a verdadeira causa, só se pode emitir hipóteses. Então, temos hipóteses disso aí. Um dia, claro, a gente vai saber, mas ele está colocando isso, que nós não temos ainda todo o conhecimento do porquê, como é que foi que aconteceu, mas aconteceu. Isso é evidente. O deslocamento súbito pode também ter sido ocasionado pelo soerguimento de certas partes da crosta sólida e a formação de novas montanhas no fundo dos mares, como aconteceu no começo do período terciário. Então, o período terciário, só para relembrar, a gente já viu isso, né? Aqui o item 33 do capítulo 7º, né? Esse que a gente está vendo aí agora. Com o período terciário, começa para a Terra uma nova ordem de coisas. O estado da superfície muda completamente a sua aparência. Por quê? Lembra que no começo a gente viu que a superfície toda era regular. E a água que estava lá estava distribuída em toda a superfície. Mas nesse momento, no período terciário, há toda uma modificação na superfície da Terra. Começam a aparecer as montanhas, as depressões, tudo isso. E aí a água que estava todinha, assim, distribuída, ela passa a se acumular num lugar, faltar no outro, e assim vai. As condições de vitalidade são profundamente modificadas e se aproximam do estado atual, que é justamente a conformação que hoje a Terra tem,
né? Então, esse era o período terciário. Então, deixa eu ver se eu lembro aqui do... Aqui. O deslocamento súbito, isso no mar, né? Pode também ter sido ocasionado pelo sorgimento, né, de certas partes da crosta sólida e a formação de novas montanhas no fundo dos mares, como aconteceu no começo do período terciário. Mas, além do fato desse cataclismo não ter ocorrido de forma geral, isso não implica a mudança súbita de temperatura dos polos. Então, tem que haver sempre a explicação, né? E ele não ocorreu, esse cataclisma não ocorreu em toda a superfície da Terra. Era um lugar ou outro que estava pipocando. E isso mexeu com a estabilidade do planeta, né? E acaba podendo ser isso que venha a explicar a mudança súbita, né, da temperatura. Na tormenta causada pela convulsão das águas, muitos animais pereceram. Então, imaginem quanta vida não morreu afogada, né? Quanta vida não pereceu nesse momento de tanta violência. Outros, para escaparem da inundação, retiraram-se para as alturas, retiraram-se nas cavernas e nas rachaduras, onde pereceram em massa, sejam por fome, sejam se entredevorando, né? Um comendo o outro, né? Ou talvez por irrupção das águas nos lugares onde estavam refugiados e de onde não podiam escapar. Então, houve assim uma mortandade em massa. Muitos seres, muitas espécies foram morrendo. E não adiantava ir para o topo, não adiantava ir para as fendas, para as cavernas, a água alcançava, né? E se ficassem ilhados lá dentro, um acabava devorando o outro para poder sobreviver. E isso, inclusive, explica acúmulo de ossos, como a gente vai ver. Assim se explica a grande quantidade de ossadas de diversos animais, carnívoros e outros, que se encontram desordenados em certas cavernas, chamadas com certa razão de cavernas ósseas ou brechas ósseas. Tem um monte, era um cemitério lá dentro. Mas como é que eles vieram tudo para morrer aqui? Não, eles ficaram encurralados e morreram lá. E acabaram ficando. Aquele monte de osso lá ficou lá porque eram seres que estavam vivos e que se devoraram ou que morreram afogados, mas ficaram lá. Então, o osso, como é o material mais duro, que permanece, ficou lá aquele armazém de ossadas. Em algumas, as ossadas parecem ter sido arrastadas pelas correntezas das águas. E aí a gente vai ver o que quer dizer esse item 96, essa observação 96. Um grande número de cavernas semelhantes é conhecido, algumas de enorme extensão. Então, tem no México, tem Aldesberg, né, na Áustria, e tudo assim, longas cavernas, não inferior a 3 léguas, né? Uma das mais notáveis é nesse local aí que fica na Alemanha, né, Württemberg, né, que tem essa profundidade, essa assim, longa, né, 3 léguas. Eles são numerosos na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Sicília e em outras regiões da Europa. Então, Kardec pesquisou isso na época lá e percebeu isso e trouxe para poder ilustrar, né, o conhecimento aí da revista Gênese, né, do livro A Gênese. Onde é que nós estamos aqui? Agora vem o período pós-diluviano ou atual,
onde acontece o nascimento do homem. Então, olha só, a gente estava vendo em todo esse período, esse aqui, né? Então, a gente viu no capítulo 7º, o esboço geológico da Terra. A gente viu esse esboço, né, que ele tratava disso, o estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, que nós relembramos agora, depois, hoje, que nós estamos estudando o período diluviano, e agora nós vamos estar tratando do período pós-diluviano, ou atual. É o que é onde a gente se encontra, é quando a gente se encontra. Agora, baseado nisso que a gente acabou de ler, nós vimos uma sequência e vimos o planeta ser assim chacoalhado, né? Ser assim tão modificado, tendendo à estabilidade. Então, nós estamos cada vez mais indo para a estabilidade. Mas, como nós já comentamos, ele não está estável ainda. Existem, por exemplo, no mar, né, abaixo da superfície, aquelas placas tectônicas, que vira e mexe e dá uma acomodada. Deu uma acomodada, reflete na água, toda aquela energia passa para a água forma ondas enormes, né, que hoje são chamadas de tsunami, e vai até a Terra, até o continente, e leva com ela toda, com aquela violência dela, né, tudo, são casas, carros, o que tiver pela frente vai. Vidas, né, pessoas, vai tudo junto, né? Animais, o que seja, árvores, e vai com uma violência muito grande. Enquanto ela não estiver estável, e um dia vai estar estável, mas vai ser bem lá na frente. Enquanto isso, nós vamos ter esses cataclismas, que não são castigo de Deus. Absolutamente. É a própria Terra que está se acomodando. É ela que está partindo, ela que está sendo conduzida naturalmente para a estabilidade. Então, e isso, inclusive, os espíritos falam que que é assim, característica, essa estabilidade, de mundos mais evoluídos. Então, não precisa ter esses cataclismas, né? A gente passar por isso mais tarde. Hoje, sim, hoje é necessário, porque é uma fase da Terra, do globo, e as vidas que estão hoje sobre a superfície da Terra, elas sofrem com isso, entre elas o homem. E talvez esteja aí até a oportunidade nossa de sermos solidários, fraternos e nos ajudarmos e encontrarmos as soluções, a solução para isso. Então, não construir mais sobre locais de risco, né? Então, a ciência indo atrás de onde que é realmente, onde que é assim, estável, onde não tem risco, né? Para que possa ter as moradias, para que possa ter tudo isso aí, né? De forma muito mais segura, né? Então, tudo serve para o nosso aprimoramento. Mas vamos lá. Então, acabou o período diluviano, né? Então, estamos no período atual. Qual que é a característica? O que acontece? Então, no item 49, o equilíbrio, uma vez restabelecido na superfície do globo, possibilitou que a vida animal e vegetal prontamente tomasse seu curso. Então, acabou essa fase, deu uma tranquilizada, deu uma acalmada, aí a vida volta ao seu curso normal. O solo consolidado ficou numa situação mais estável, o ar mais depurado, convinha aos organismos mais delicados. Então, essa qualidade do ar, essa estabilidade toda, era bastante assim, positiva, bastante conveniente para os seres que estavam, né, a vida animal e vegetal seguisse naturalmente. O solo, já falamos sobre isso, então, o sol que brilhava com todo o seu esplendor
por meio de uma atmosfera límpida, derramava com sua luz um calor menos sufocante e mais vivificante do que o da fornalha anterior. Nós já passamos por isso. Teve um momento que a vida era insuportável, não tinha como ter vida, porque era uma fornalha. A temperatura era elevadíssima, então não dava para ter condições de vida, né? A terra se povoava de animais menos selvagens e mais sociáveis. Os vegetais mais suculentos ofereciam uma alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, estava preparado sobre a terra para o novo hóspede que deveria habitá-la. Foi então que apareceu o homem, o último ser da criação, aquele cuja inteligência devia, a partir de então, colaborar para o progresso geral à medida que realizava o próprio progresso. Olha que frase bonita, olha que momento bonito que nós estamos do livro A Gênese. Tudo estava concorrendo para que o homem chegasse. O homem que ele fala aqui, né? É o auge da criação, né? O último ser da criação. E fala da inteligência. Então, não tem um outro ser que tem inteligência que o homem tem. Todos os animais que passaram antes dele não tinham a inteligência dele. Então, foi desenvolvendo, pouco a pouco, chegou no homem, e agora ele tem que colaborar para o progresso geral à medida que realiza o próprio progresso. Então, esse é quase que um resumo da nossa finalidade no planeta. É o progresso geral, mas também o progresso pessoal, o progresso próprio, o progresso individual. Enquanto a gente não perceber isso, nós vamos continuar como estamos, ou lentamente progredindo. E vamos continuar tendo guerras, porque nós não vamos estar pensando no progresso geral, né? Nesse crescimento coletivo. A gente vai estar só pensando no indivíduo, egoisticamente, cada um por si só, ou sobre si só. O último item fala, né? O homem não teria existido realmente sobre a Terra senão depois do período diluviano, ou teria aparecido antes dessa época. Então, tem lógica pensar nisso? Será que ele veio antes? Mas não tinha condições ainda. Essa questão é muito controversa atualmente, mas a resposta, qualquer que seja, terá importância secundária. De novo, de que adianta isso aí, saber isso aí, ou buscar essa informação, já que não mudaria nada em relação aos fatos acontecidos. Ou seja, o homem está aí. O período diluviano passou. Existem condições na Terra para que ele possa se proliferar, que ele possa se reproduzir e possa chegar onde chegou. Então, não tem nada assim, de excepcional. Está aí e pronto. Nós estamos aqui, né? Então, o objetivo foi alcançado. Preparar tudo para que o homem viesse. Então, olha só como nós somos privilegiados. A situação na evolução da espécie, né, que nós chegamos, tudo que está aí, tudo é recurso de aprendizado para esse ser, o homem. Então, nós somos privilegiados? Não, é uma conquista. É a manifestação do amor divino, criar os espíritos, nos criar, porque não somos nada mais do que espíritos.
E quando a gente vem para cá, para a Terra, ela está preparada para receber a gente. Após um longo período, todas essas modificações, essas eras geológicas que aconteceram, foram para preparar esse mundo que ele tivesse a condição de nos receber. Por aí, a gente fica imaginando agora, nós temos material suficiente, replicar isso aí, né, esse conhecimento, e saber que outros mundos estão no mesmo processo. Alguns estão na era diluviana, outros estão na era terciária, outros na era primária, tudo nesse universo enorme que está aí. Mundos que estão em formação, mundos que já estão avançados, mundos que já passaram por tudo isso, já passaram por esse período diluviano, né? Já passaram, e depois mais ainda, e hoje tem uma humanidade muito mais evoluída que a nossa, que é onde nós vamos chegar. Então, essa ciência misturada com esse conhecimento que nos dá a fé raciocinada, é que faz com que a gente possa perceber que a criação nunca termina. A criação está em constante evolução, está acontecendo. Isso explicado da maneira que Jesus falou, de forma tão simples, né? Ele falou, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Nessa frase, a gente pode pensar, a criação, ela nunca para, ela está em constante atividade, está acontecendo todo o tempo, em todos os lugares. Então, a criação, ela não para. E ele, Jesus, que já tem o conhecimento do Espírito, ele também trabalha. Aliás, vem até um alerta agora. Se tem gente que acha que vai desencarnar e vai descansar, lê do engano. Que vai acontecer que vai continuar tendo trabalho, porque o Espírito não para que ele evolua, ele não para, ele segue trabalhando. Mas e aquelas histórias de umbral que está lá sofrendo? Isso é a condição temporária do espírito. Mas ele vai despertar e vai perceber que ele tem trabalho pela frente. Trabalho a benefício próprio e a benefício de quem está à volta dele, do coletivo. Então, não dá para se aposentar espiritualmente falando. Na Terra, a gente aposenta, quando tem essas condições, quando tem esse benefício, né? Se não, pode parar tudo, mas na condição de espíritos, nós não paramos nunca. E ainda bem que não para, porque quando a gente pede ajuda, tem sempre um espírito à disposição, querendo ajudar, e se aproxima da gente. Quando a gente faz uma prece sincera, quando faz um pedido sincero, ele vem para nos ajudar, né? Bom, seguindo aí. O que fazia pensar que a aparição dos homens foi posterior ao dilúvio foi que não encontraram nenhum traço autêntico de sua existência durante o período anterior. Então, chegou-se à conclusão que o homem veio depois do período diluviano, né? Antes, não. Senão, ele teria perecido, muito provavelmente teria perecido. Mas tem também algumas polêmicas aí, que nós vamos ver, né? As ossadas descobertas em diversos lugares e que têm feito crer na existência de uma pretensa raça de gigantes antediluvianos foram reconhecidas como sendo os de elefantes. Então, aqueles ossos longos e tudo, né? Fala, não, os homens naquela época eram muito grandes, né? Muito altos, né? Não era de homens, eram de animais. Chegaram a essa conclusão, né? Que podia ser de homens, porque encontraram objetos que o homem poderia ter feito. Sobre o que não há dúvida é que o homem não existiu nem no período primário, nem no de transição, e muito menos no secundário. Por quê? Porque a Terra estava
em ebulição. Ela estava num processo de transformação onde não haveria como ter vida. Naquele momento não haveria. E depois, quando tinha condições, os animais que estavam lá, muito provavelmente teriam dizimado o ser humano, né? Não apenas porque não se encontra nenhum traço, mas porque as condições de vida não existiam para ele. É isso que a gente falou agora. Não havia como, não tem como. É como uma pessoa querer ficar num lago, por exemplo, um lago de água escaldante, acima de, sei lá, 100 graus Celsius, né? Uma ebulição. Não tem condições de colocar uma pessoa lá dentro que sobreviva. Eu vou nadar nessa piscina de água em ebulição. Tá, ele mergulha, mas depois acabou, vai cozinhar. Não tem condições de vida nessa água. Assim como não tinha condições de vida para o homem naquele momento da Terra, naquele período geológico. Hoje a gente já tem dúvida se conseguiria sobreviver sem um iPhone, né? sem um telefone celular, as condições, um ar-condicionado, porque a gente foi se adequando à condição do conforto que para a gente agora está difícil voltar atrás, né? Se somente apareceu no período terciário, não poderia ser senão no seu fim, e ainda em número reduzido. Então, se aconteceu no terciário, só quando o terciário estava acabando, o período terciário. Porque se fosse no auge, a gente acabou de ler, né? É quando estava tudo, né, as montanhas se formando que vinha do fundo do mar. Então, imagine a violência das águas e tudo isso, né? Aliás, já que acharam vestígios, os mais delicados, de um grande número de animais que viveram nessa época, não se compreenderia que os homens não houvessem deixado nenhum indício de sua presença, quer pelos restos dos corpos, quer por quaisquer trabalhos. Então, a gente pode ter a evidência de quem viveu no lugar através de partes deles que foram, de alguma maneira, preservadas, né? Ossos, o que seja, né? Que está ali preservado, ou então o que esses homens naquela época fizeram. Um exemplo, vamos pensar nas pirâmides, no Antigo Egito. Então, alguém fez aquilo, ainda que não encontrasse nada, nenhum vestígio de nenhum faraó, de nenhuma pessoa mumificada, né? Mas só aqueles monumentos, eles não caíram do céu. Não são aerólitos, como a gente viu, assim, que caiu do céu. Não. Eles são obras do homem naquela época. Então, esses vestígios, seja por conta do próprio corpo, né, preservado, né, ou através do trabalho desenvolvido pelo homem daquela época. De resto, o período diluviano, tendo sido curto, não ocasionou notáveis trocas nas condições climáticas e atmosféricas. Os animais e os vegetais eram os mesmos antes e depois. Lembra que a gente falou que houve uma destruição em massa de espécies, mas não foi total. E aqui ele está falando, os animais e os vegetais eram os mesmos antes e depois. Não há, pois, impossibilidade material de que a aparição do homem tenha precedido esse grande cataclismo. A presença do macaco, nessa época, aumenta a probabilidade do fato de que recentes descobertas parecem confirmar. Agora, essa aqui é muito interessante, essa observação. Vamos lá. Que é a de número 97. Olha só, nós não podemos também... olha, veja-se os trabalhos de Boucher, de Perthes, isso é nota de Allan Kardec, né? Cerca de... Aí o editor dá uma destrinchada, né? Cerca de 1850, Boucher,
que nasceu em 1788 e faleceu em 1868, demonstrou em sua obra Antiques Celtics de Antediluviano, né, que nos aluviões de Aberville foram encontrados fósseis de mamíferos extintos, como o mamute, com produtos da ação humana, como machadinhas. Segundo o arqueólogo, as pedras lascadas provavam a existência do homem na época. Inicialmente sofre oposição dos sábios, mas pouco a pouco foram encontradas novas evidências e houve o apoio de geólogos e zoólogos eminentes, como aí ele descreve, né? Evans, o Lyell, entre outros. Bom, o fato de estar lá pode ter sido desses seres que viveram nessa época e que, junto com animais que estavam vivos, ou então foram agregados depois, junto a essas ossadas. Então, depende muito de como é que a gente vai entender isso aí, né? Como é que vai estar realmente sendo concluído, né? Essa presença aí. Né? Tem uma, eu não sei agora onde é que foi que eu vi aqui, que eu queria achei até que era agora, né? Mas é que tem uns determinados pesquisadores que eles dão dia, mês, ano e hora que o homem veio na Terra, assim, né? Então é uma coisa assim muito absurda, né? Não existe isso. A gente vê todos esses processos, essas eras geológicas, que são períodos curtos ou longos, mas são períodos relativamente longos. E não dá para ser uma data correta, uma data ali onde vai e muda a chavinha e pronto, né? Eu não sei realmente onde é que se foi numa pesquisa que eu vi e tal, mas é muito interessante isso aí, com dia, mês e hora, né? Então vamos seguindo aqui. Acho que era lá na frente, né? Seja como for, tendo o homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, é certo que o seu papel humanitário só começou a se desenhar no período pós-diluviano. Então, a presença dele, efetivamente, quando ele passou a dar conotação, dar sinal de que ele está presente, foi depois dessa época, desse período diluviano. Então, ele veio após isso aí. Né? Pode-se, pois, considerá-lo como caracterizado por sua presença. Então, esse era o nosso estudo de hoje, né? Com isso, a gente termina aqui essa das eras geológicas e, na semana que vem, nós devemos passar pelas teorias da Terra, que é o capítulo 8º. Então, a gente vai ver ainda mais uma vez sobre a formação da Terra. E com isso, nós terminamos aqui o nosso estudo. E eu agradeço a todos que estiveram, que estão agora assistindo por essa gravação, esse nosso estudo da noite de hoje. Então, que Jesus abençoe a todos e nós agradecemos muito pela atenção. E até a próxima reunião nossa, se Deus quiser.